Terça-feira haverá uma sessão solene na Assembleia da República para comemorar os 50 anos do 25 de novembro. Porque hoje é domingo, abrimos a revista e percebemos que é uma data para a qual existem muitas sessões sobre as mesmas histórias e histórias que são praticamente desconhecidas. É o caso dos convocados veteranos da Guerra Colonial que apareceram ao comando de Jaime Neves para derrotar a esquerda militar que queria impor o caminho revolucionário. Da extrema-direita, como sabe, tinha entrado nos cortejos como entraram todos os partidos, sem exceção. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ramalhiano, Jaime Neves, Vasco Lourenço, Melo Antunes são nomes que a história liga ao 25 de novembro no lado dos vencedores. Mas há histórias que esquecem com facilidade olhando para as forças especiais das Forças Armadas. A história de cada um dos militares paraquedistas de Tancos que estavam mais próximos dos revolucionários ou a dos fuzileiros mais próximos do PCP e que acabaram por não sair nem tomar partido, e os comandos, os que lá estavam e os que foram convocados e que deram a vitória aos moderados, mas que acabaram eles próprios por ficar muito aquém dos seus objetivos. Os comandos que estavam mais à direita estiveram a recrutar veteranos da Guerra Colonial com o objetivo assumido de acabar com os comunistas. Jaime Neves e os seus boinas vermelhas, estando os convocados entre os mais radicais, queriam o fim do PCP. O resultado do 25 de novembro é conhecido. Foi derrotada uma intentona militar de esquerda, depois de, no mesmo ano, a 11 de março, ter sido derrotada a igual tentativa de direita. Num caso e no outro, ganhou a democracia. Em novembro, Jaime Neves e os ex-combatentes do ultramar, convocados para os comandos, derrotarem os militares ligados ao Hotel Saraiva de Carvalho e ajudaram a pôr fim ao processo revolucionário em curso. Mas foi também o princípio do fim de uma extrema-direita ligada aos militares. Escrita por Vítor Matos, a história dos convocados está na revista do Expresso deste fim de semana e é com ele que conversamos neste episódio. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vítor Matos! O papel dos comandos de Jaime Neves nas operações do 25 de novembro é bem conhecido, mas há histórias dentro desta história que são pouco conhecidas. É isso que acontece esta semana na revista com o texto que escreves sobre convocados. Que história é esta dos convocados? Os convocados é uma história pouco conhecida, mais conhecida dentro das pessoas que foram comandos e que circulam à volta da Associação de Comandos. Os convocados são antigos combatentes da Guerra Colonial que foram recrutados para o regimento de comandos antes do 25 de novembro. Basicamente eram civis que foram recrutados um a um por antigos comandos e pessoas que estavam a fundar nessa época aquilo que hoje é a Associação de Comandos, e que foram buscá-los a casa para saber se eles estavam disponíveis para voltar a pegar em armas no PREC contra a esquerda revolucionária. Mas esses civis foram para os comandos ainda antes mesmo de ser legalizado o seu regresso aos comandos. Sim, há comandos que entraram no início de outubro, outros falam na data de setembro, começaram a entrar em furriéis e oficiais no regimento de comandos em setembro. Temos uma fonte, um comandante dessa companhia a dizer isso em ON. E o armamento desse pessoal, que no fundo eram civis em armas, era uma milícia. Aliás, inicialmente a intenção era formar uma milícia armada,
contra a qual Jaime Neves foi. Jaime Neves era contra entregar armas aos civis especiais, veteranos de guerra. E veteranos de guerra não era de uma tropa qualquer. Certo. Era da tropa mais... Guiné, Moçambique, Angola. E era a tropa mais pesada, digamos assim, de infantaria que Portugal tinha e mais temida na guerra. E portanto eles começam a entrar no regimento de comandos só no dia 10 de outubro de 75 é que sai um decreto-lei do Conselho da Revolução a admitir uma lei feita à medida, claramente, para haver enquadramento legal destes antigos militares, portanto, poderem fazer contratos de 6 meses outra vez com as Forças Armadas. Pesou o facto do governo de Pinheiro de Azevedo ter aprovado um regime remuneratório que à época era apetecível, porque tinha um suplemento ainda bastante significativo, e já agora como é que isso passou no Conselho de Revolução? A história que me contam é que para isto passar no Conselho da Revolução tiveram que dizer que isto eram tropas, se fosse preciso intervir em Angola ou Moçambique no processo, por causa dos problemas que estava a haver no processo de descolonização, no fundo se fosse preciso ir lá pacificar as partes. E portanto, porque o que me dizem é que se apresentasse esta regularização desta tropa, que era combater a esquerda revolucionária, isso não passaria no Conselho de Revolução. Não deixa de ser também uma história interessante. Isso ajuda a explicar porque é que, terminada a guerra colonial, ainda havia necessidade de estar a reforçar um dos ramos das Forças Armadas, não é? Nessa altura era essa a explicação. Sim, porque exatamente, porque houve comandos, houve conversas com comandos em Angola, com antigos comandos em Angola, e a possibilidade de uma intervenção dos comandos em Angola, mas a verdadeira razão aqui neste caso, neste momento, já era evidentemente reforçar os comandos para fazer frente aos paraquedistas e aos fuzileiros, que eram forças que estavam alinhadas. Os fuzileiros estavam alinhados com o PCP e eram 12 companhias, era uma coisa substancial, e os paraquedistas estavam alinhados com a extrema-esquerda e o PCP. E portanto, há aqui outra questão também interessante, só fazer esta à parte, este parênteses aqui, que é uma coisa que é muito pouco falada. Toda a história teria sido diferente se os fuzileiros tivessem saído e se o PCP não tivesse travado a saída dos fuzileiros, e se nas vésperas do 25 de novembro chegou a Lisboa um contingente de 500 paraquedistas vindos de Angola, que o comandante desse batalhão disse que não os deixou ir para Tancos, onde estavam os paraquedistas revoltosos, deu-os dispensa e depois mandou-os para Cortegaça, onde estavam os afetos ao grupo dos 9. Sim, deixa-me também lembrar às pessoas que cada uma destas forças especiais tinha um alinhamento político dentro das Forças Armadas, não é? Porque tínhamos aqui os comandos mais à direita, os fuzileiros mais ligados ao PCP e estes paraquedistas mais extrema-esquerda, mais ligados ao Otelo. Não é? Exatamente. Gonçalvistas, Copcorn, sobretudo porque houve uma questão aqui que desencadeou tudo isso, o mal-estar nos paraquedistas, que potenciou a força da esquerda revolucionária dentro dos paraquedistas, que foi o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quis acabar com os paraquedistas, exatamente para desfazer a influência da esquerda nos paraquedistas, e mobilizou 123 oficiais para Cortegaça, que é uma base aérea ali ao pé de Aveiro, e onde tinha também, onde levou também a aviação que faz a diferença. E portanto, desmembrando os paraquedistas, os sargentos que tinham essa influência esquerdista ficaram a mandar nos paraquedistas, e portanto isso é uma das razões que leva ao descontentamento e à radicalização da esquerda, ao acentuar da radicalização dos paraquedistas. Olhando para os comandos que estavam alinhados com a direita, pergunto se estavam todos alinhados com a direita ou se havia divergências dentro dos comandos, e já agora se os convocados sabiam ao que iam, se estavam mesmo convencidos que iam para derrotar o poder do Partido Comunista naquela altura. Por partes. O regimento de comandos também houve uma tentativa de controle por parte da esquerda revolucionária e do regimento de comandos, e houve uma tentativa de saneamento executada do Jaime Neves, então coronel e já comandante do regimento de comandos, que foi saneado e foi impedido de entrar
na unidade a 31 de julho de 75. E aí o hotel teve um papel, não é? Teve um papel porque ele foi lá, tinha acabado de chegar de Cuba, da famosa viagem, foi falar com o Fidel Castro, e ainda se apresentou lá com a farda número 1 para falar com o Jaime Neves, e disse: Jaiminho, tu perdeste a confiança dos teus homens. E o Jaime Neves, pronto, isto é uma da versão do Jaime Neves, diz-lhe: como é que sabes isso? Tiveste ali 3 minutos, como é que sabes isso? E coisa que não se sabia, que só estas fontes desta gente dos convocados me disseram, é que o Jaime Neves nessa altura já ameaça o hotel com 200 homens, que são estes 200 convocados, e se não me reintegras, eu tenho aqui com 200 homens. E eles ofereceram-se, disseram que tinham, em 48 horas reuniam uma força de 200 ex-combatentes para ir tomar aquilo. Portanto, isto era um acelerar de um conflito latente dentro das Forças Armadas. Deixa-me, há pouco estavas a falar de Angola. Que papel é que teve a forma como a descolonização foi feita na capacidade de recrutamento destes comandos que tinham estado na guerra colonial? Pronto, isto serve de complemento à pergunta que tu me fizeste antes, e é aquilo que motiva estes antigos combatentes a ir. Portanto, foi gente que fez comissões em Angola, Moçambique e Guiné, uma tropa especial, muito especial entre as tropas especiais, e que achavam que aquilo que eles tiveram, porque eles passaram lá, isto é uma coisa muito comum entre ex-combatentes de muitos países, não foi só aqui em Portugal, naquele processo dramático da descolonização, que é acharem que o esforço que fizeram na guerra, aquilo que passaram na guerra, os camaradas que perderam, as coisas, enfim, que o país está a desmerecer aquilo que foi o seu sacrifício, vá. Eles falam sempre como se fosse uma família, não é? Mas Cada uma das estas tropas especiais, estas forças especiais, muito em especial os comandos, até pelo tipo de treino que têm, mas as forças especiais em geral, mas muitos comandos têm esta característica de um espírito de corpo muito forte, e aquele apelo é o apelo do seu comandante, é o apelo dos homens que os conhecem, é o apelo, e eles acorreram a esse apelo para combater a esquerda e a extrema esquerda, porque eles aqui eram de facto, foram sempre conotados com a direita militar. Dentro do grupo dos 9, o grupo de Jaime Neves era o grupo considerado como mais à direita e que queria... Mas havia uma mais à direita erradicar... que tinha tentado o 11 de março, não é? Com o Spino, sim, era o spinolista, e estamos sim. a falar de extrema-direita. Certo. Extrema-direita, enfim, aquilo que podemos qualificar na altura da geometria da época, não é? E portanto aqui será uma direita dura, musculada, que é a classificação que dá o Vasco Lourenço. Chama-lhe direita musculada, direita militar, querem fazer um 28 de maio, bom, que era aqueles que queriam bombardear, tipo Pires Veloso, queriam bombardear as bases revoltosas dos paraquedistas, e os comandos queriam avançar, ou aliás, o papel destes convocados foi tomar, no dia 25 de novembro, as instalações de Monsanto, as instalações de Monsanto, de onde estavam ocupadas, a base de Monsanto ocupada pelos paraquedistas, e no dia 25 é a tropa regular, é o regimento de comandos que toma a calçada da ajuda. E eles estão a descansar nesse dia, no dia 26, que é para no dia 27 serem a tropa de choque para irem contra os paraquedistas de tanques. Essa sim era uma operação militarmente muito mais arriscada e que precisava de ter esses veteranos de guerra, e a missão é abortada no próprio dia por causa da rendição. Eles rendem-se e já não avançam. Olhando para o que diz Vasco Lourenço do grupo dos 9, que se refere aos comandos de Jaime Neves como falcões de direita militar, o 25 de novembro em termos militares, podemos dizer, olhando para o que fizeram os comandos e a importância que teve o grupo dos 9, foi uma aliança entre os moderados e a direita mais musculada? Sim, podemos dizer isso, porque naqueles dias estavam todos do mesmo lado, embora o tese, por exemplo, do Vasco Lourenço. Assim que o 25 de novembro acontece e há uma vitória dos moderados, as coisas mudam, não é? O que ele diz pensa e o que pensam os comandos são de coisas diferentes. O que acontece aqui é o seguinte: no 25 de novembro dá-se uma vitória sobre a esquerda revolucionária, a extrema-esquerda é praticamente varrida do mapa e desaparece.
o PCP tem uma derrota política para o processo revolucionário, mas tem uma vitória relativa, que é manter-se institucionalmente, ou seja, não ser erradicado. Estes comandos queriam... Os comandos de Jaime Neves Bem queriam mais que mais. isso, Queriam acabar com o PCP, queriam ilegalizar o PCP. Aliás, Jaime Neves fica furioso quando o Melo Antunes, numa reunião no Regimento de Comandos, que depois faz aquela declaração à televisão a dizer que o PCP é essencial, para o caminho. não é para, que é como as pessoas costumam citar, não é para a democracia, as palavras dele na altura, Não, é para construir o socialismo. sim. Atenção. Os comandos querem mais. E aliás, Jaime Neves é vocal nisso, quando até já perante Ramalhianes, chefe de Estado-Maior do Exército, de poucos dias depois, dirá que os comandos queriam mais. E, portanto, queriam a erradicação do PCP. E disponibiliza-se para o que for preciso nos dias seguintes, não é? Exatamente. Porque o 25 de novembro também não acaba a 25, a 26 e Sim, 27 ainda há sim. acontecimentos militares. Mas aqui é de facto, há uma derrota desta direita militar. No fundo, participam na vitória, são fundamentais nas operações da vitória. Deixa dizer só que aqui o papel fundamental de Ramalhianes como comandante do grupo militar, que Vasco Lourenço disputa com ele, diz que ele é que era o comandante de Ramalhianes, mas Vasco Lourenço tem essa há necessidade um de homem fundamental ver aqui. verificado o seu protagonismo. É fundamental aqui, e costuma ser desvalorizado, o papel do Presidente da República, Costa Gomes. Ele foi politicamente fundamental para acalmar as hostes, travar o Partido Comunista e fazer com que não haja efetivamente um engagement, uma guerra civil. Às vezes há militares, por exemplo, que acham, por exemplo, temos uma entrevista no jornal de um militar de Abril, que fazia parte do grupo dos 9, que diz que é exagerado pensar que ia haver uma guerra civil porque as forças eram desiguais e não haveria. Mas quando falamos de guerra civil, falamos de um engagement militar mais sério, não é? Houve 3 mortos e podiam ter sido evitados na calçada da Ajuda, mas uma guerra civil generalizada, nós estamos a falar de história alternativa e não sabemos. O PS estava armado, o PCP estava armado, a extrema-esquerda tinha civis armados. Hoje há G3 que não fazem não ideia onde é não que foram sabem parar. onde foram parar. O livro do Filipe Garcia sobre o 25 de novembro tem 2 histórias iniciais muito interessantes, com fontes que não querem dar a cara ainda hoje, 50 anos depois, que diz que o PS tem armas enterradas ali na zona de Salvaterra de Macos que nunca foram recuperadas. Já não estão boas, também Já não não vale a deve. pena. Não sabemos, se estiverem Não. bem aliadas, quem Sim, sabe. sim. Já não há G3 e o exército já não tem Exato. G3. Mas pronto, agora o papel dos comandos, este papel dos convocados é interessante, e eu até achei, é uma história que eu há muitos anos, pelo menos 2 ou 3 anos, penso vir a fazer, e sempre achei estranho ser uma história muito desconhecida e pouco contada, talvez por serem uma Duraram parte dos pouco tempo, derrotados. não é? Houve gente que ficou, Mas foram poucos. Houve gente- Face aos 200 que havia, a maioria regressou a casa, não é? Também contas sim, essa há história. uma coisa interessante que é, houve gente que as pessoas deixaram família e os empregos para fazer isto. Sim. E quando voltaram não foram admitidos nos empregos. Houve alguns, diz uma das fontes da peça, que não foram reintegrados nos locais de trabalho, ao contrário de a lei, Foram maltratados, perseguidos, não sei o quê. E foi a Associação de Comandos que teve que arranjar empregos a esta gente a seguir a essa fase. Portanto, é uma história interessante e é um retrato, A merecer mais daquela capítulos época. no futuro. Quem sabe? Na revista de onde saiu a história que contamos neste episódio, uma entrevista a Margarida Balseiro Lopes faz a capa, com a ministra a afirmar que não será ela a dizer o que é a cultura. Tiago de Matos Fernandes esteve na Etiópia, fez fotografias e escreveu um texto sobre as lições da Abissínia. Dinis Machado publica um ensaio sobre Shakespeare e o poder como encenação. Ricardo III na era de Trump, Putin e Ventura. Os números não mentem, o consumo de pornografia passou para a ponta dos dedos e Portugal está entre os 50 países que mais a procuram, com crianças e jovens a tropeçarem cedo demais no que não deveriam ver. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.